Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar com os irmãos, com essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, que se encontra em Salmos, capítulo 139, versículo 1 ao 7. O tema é: tem alguém que te conhece. O rei Davi tinha uma certeza que Deus conhecia o oculto dos seus pensamentos. Nenhum de nós estamos oculto diante do nosso Criador. Dele jamais podemos esconder alguma coisa. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que em nome de Jesus fale aos nossos corações. Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, que entre em Tua presença para Te engrandecer, para Te louvar o Teu santo e poderoso nome e dizer, Pai, que eu não tenho outro Deus além de Ti, que o Senhor é o Deus necessário para todas as nossas vidas. E pedimos, Senhor, nesse momento, que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, e nos guia, Senhor. Sonda o nosso coração, tira de mim, tira de todos nós, tudo aquilo, meu Pai, que não condiz com a Tua palavra, com tudo aquilo que não tem agradado ao seu coração. Queremos, Pai, viver uma vida em plena comunhão contigo e te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja ao nosso lado, nos ajudando nessa caminhada. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Dando início aqui à leitura, diz assim no versículo 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já a conhecia inteiramente. Senhor, tu me cerca por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Glória a Deus. Essa declaração que o salmista nos traz uma direção de que devemos ser sinceros com Deus, que devemos rasgar o nosso coração para o Senhor, pois Ele nos conhece muito bem. Ele sabe todos os nossos pensamentos. De longe, Ele conhece até os nossos passos. Ele sabe quem é cada um de nós. Ele é o Deus que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Nada está oculto diante de Deus. Aqui, Davi diz bem claramente: Senhor, tu me sondas
e me conhece. Só Deus, meus irmãos, tem o poder de nos conhecer inteiramente, o profundo do nosso coração. Nem eu e nem você sabemos dos nossos próprios pensamentos, que está ainda em oculto, aquele que ainda não veio à tona, aquela palavra que ainda não saiu da minha boca, que ainda não saiu da sua boca, mas o Senhor conhece. Ele conhece muito bem o profundo dos nossos pensamentos. Não temos como escapar dos olhos do Senhor. E aqui no versículo 4, o salmista diz: antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente. Nem eu e nem você sabemos do que vamos dizer, mas o Senhor já sabe qual é a sua atitude, qual é o seu pensamento na hora daquela adversidade que se levantou, na hora que aquele amigo ou que aquele inimigo se levantou contra ti. O Senhor já conhece as nossas reações, o que vamos falar, o que vamos fazer. Estamos nus, completamente nus diante de Deus. Todos nós conhecemos a aparência de cada pessoa que tivemos uma oportunidade de conhecer. Mas o Senhor não. Ele é o Criador. Ele conhece o profundo do nosso ser. Aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de me formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, antes mesmo da sua mãe, que é a primeira pessoa que vê o nosso rosto ao nascer, nem ela teve esse privilégio de nos conhecer primeiro. Esse privilégio, essa soberania, esse poder, só Deus tem. Que antes que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia, Ele sabia quem era você. Ele sabia até qual seria o seu nome. Isso é maravilhoso demais, né? Como diz o Davi. Ele diz: isso é maravilhoso demais, vai além, eleva além dos meus pensamentos. Como é que eu posso imaginar que existe alguém, que existe uma pessoa que me conhece tão bem, que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. E que antes que a minha mãe escolhesse o meu nome, ele já sabia que o meu nome seria Iraê, que o seu nome seria Rose, que o seu nome seria Andressa. Ele já conhecia, ele já sabia de todos os detalhes. Isso é maravilhoso demais. A gente tem uma certeza que Deus nos conhece a tal ponto que não devemos esconder nada de Deus. Temos um Pai todo-poderoso, misericordioso, um Pai com um imensurável amor, que não tem nem explicação. Que esse Pai, Ele sabe tudo sobre a minha vida, ao meu respeito. Ele sabe quando eu me deito, Ele sabe quando eu me levanto, Ele sabe quando eu vou trabalhar, Ele sabe todas as minhas atitudes.
Ele me conhece tão bem que nem eu mesmo me conheço tão bem como ele me conhece. Às vezes eu ainda fico surpreendida com algumas coisas, com algumas atitudes, com algumas palavras que saem da minha boca, com alguma atitude que eu pratico diante de alguma situação. Mas para Deus não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa aquilo que eu faça e que você faça. Não é nenhuma surpresa aquilo que você fala, aquele pensamento, tanto faz ele de bom como de ruim. Porque nós somos seres pensantes, nós somos seres falhos, nós também somos seres assertivos, nós também temos pensamentos bons. Porque a gente veio de Deus. Então a gente tem, sendo porque somos humanos, somos falhos, não é verdade? Aí aqui Salomão nos diz: Deus é quem sonda e conhece o coração. Salomão foi um dos homens mais sábios que teve na sua época, e eu acho que até hoje nunca existiu e nem existirá homem tão sábio como Salomão. E ele diz aqui em Provérbio 21:2: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor sonda o coração. Talvez você esteja aí pensando, assim como eu, que tudo que eu tenho feito aqui tem agradado o Senhor. Mas nem sempre, porque nós temos, a nossa maneira de pensar que nós somos bons, até demais. Mas o Senhor diz aqui que todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas é o Senhor quem sonda o coração, é o Senhor quem sabe daqueles pensamentos seus que está lá em oculto, é Ele. Quando Davi cometeu aquele assassinato e aquele adultério, ele pensou que Deus não sabia, que ele poderia esconder de Deus aquele ato que ele fez. Mas Deus conhecia o pensamento de Davi. Deus sabia quais eram as suas atitudes, Deus sabia do levantar dele e do descansar dele. Nada do que ele fazia e do que nós possa fazer está oculto diante do Senhor. E Davi, depois que cometeu esse erro, esse adultério, ainda mandou matar. Ele forjou ali e botou o marido de Batseba, na frente da guerra, para que ele pudesse esconder o pecado dele. Mas não adiantou, porque de Deus ninguém esconde nada. Vamos pegar aqui, eu vou ler aqui o que aconteceu nessa época, que é o capítulo 12, versículo 1 ao 6. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e boi, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele o criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um homem viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Ao invés disso, preparou para o viajante
a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar 4 vezes o preço da cordeira. Portanto, agiu sem misericórdia. Aí o profeta disse: você é esse homem, disse Natã a Davi. Então aqui, meus irmãos, Davi, ele não conseguiu esconder o seu pecado. Ele pensou que ninguém sabia. E realmente, humanamente, ninguém sabia. Mas Deus sabia. Deus sabia de tudo que Davi tinha feito. Assim como conhece o que eu faço, Ele sabe quais os meus pensamentos, qual é o meu desejo, quais são as intenções do meu coração. Todos nós estamos nus diante do Senhor. É Ele quem nos sonda, é Ele que nos conhece. Só Ele tem o poder de nos conhecer o profundo do nosso ser, do nosso coração. Podemos citar também aqui a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira também venderam um terreno. Nessa época, nesse momento, a igreja primitiva ela fazia isso. Quem tinha muitas prosperidades, elas vendiam e dava para aqueles que não tinham. E ajudava também, oferecia para o serviço da obra de Deus. E ele vendeu uma propriedade. E ele mentiu. Ele enganou. E Deus sabia. Está aqui em Atos. Em Atos, capítulo 5, versículo 1 e 4. Que nos diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés do apóstolo. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava ao seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto, com um grande temor. Apoderou-se de todos os que ouvia, e tinha acontecido. Então o moço vieram, envolveu seu corpo e levaram para fora e o sepultou. E não foi diferente. Depois veio a mulher de Ananias e ela mentiu também. E aconteceu a mesma coisa. Então, meus irmãos, nenhum de nós estamos ocultos diante de Deus. Todos nós estamos nus. Ele nos conhece e nos conhece muito bem. Muito bem. Da mesma forma aconteceu, né, com Eva e Adão, lá no princípio. Eva e Adão também comeu do fruto que o Senhor tinha avisado a eles para não comer, e depois que comeram, se viram que estava nu e se esconderam, porque Deus todos os dias aparecia ali para conversar com Adão e com Eva. Mas Eva, ela deixou ser enganada pela serpente e convenceu Adão a cometer o mesmo pecado, a mesma desobediência.
Mas Deus já sabia. Ele já sabia. Quando ele voltou ali, naquele local onde eles costumavam conversar, o Senhor disse: Adão, por que está se escondendo de mim? Deus já sabia. Porque Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o nosso deitar. Ele conhece o nosso levantar. De longe, Ele já conhece os nossos passos, a nossa intenção, o que estamos pensando, quais são as nossas atitudes. Ele certamente sabia que Eva ia ouvir a serpente e que ia comer a maçã. E Adão, no fim das contas, ainda quis culpar Deus. E às vezes somos assim também, não é verdade? Cometemos algo errado, falamos alguma coisa que não devia e depois a gente quer cair fora. Nós queremos jogar a nossa responsabilidade para outro. Mas Deus conhece e sonda os nossos corações. Mas Deus é um Pai misericordioso. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Quando a gente muda as nossas atitudes. E aqui diz assim em Romanos 8, 27. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Deus sonda e nos conhece. Mas o Espírito Santo intercede por nós, pelos santos, que não somos perfeitos, somos falhos, cometemos erros, mas a misericórdia de Deus está sempre conosco. Deus sonda e nos conhece, e Ele nos corrige. O que precisamos é nos rasgar para Deus, é confessar, é não ocultar o pecado em nosso coração. Porque quando você reconhece o seu pecado e você confessa para Deus, o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por nós pecadores. E só concluindo a mensagem, voltando aqui ao tema principal, que diz, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos Te são conhecidos. Aleluias, glória a Deus. Aí aqui no Salmo 38, 9, nos diz assim. O salmista diz: Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. Nem mesmo o meu suspirar Te é oculto. Aleluias, glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Nem a sua respiração, nem a minha respiração está oculto diante de Deus. Ele conhece o seu fungado, o seu gemido, o seu choro, o seu deitar, o seu levantar, o seu pensamento. Tanto faz ele bom como ruim. Estamos oculto diante de Deus. Então, meus irmãos, quero chamar a sua atenção. Faça como o salmista fez. Se rasgue diante de Deus. Se rasgue. Não deixe que nada faça você pensar
que possa estar escondida alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus na sua vida, porque o Senhor é misericordioso, Ele está sempre pronto para nos ajudar, Ele está sempre pronto para nos salvar, para nos livrar do perigo, nos livrar dos maus pensamentos. É Ele quem sonda, é Ele quem nos conhece. E vou deixar aqui esse versículo do Salmo 136, versículo 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Aí o 17 diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Aleluias, glória a Deus. Então, meus irmãos, antes mesmo que você fosse formado, que você fosse um embrião, o Senhor já lhe conhecia. É Ele quem te conhece e quem te sonda. É Ele quem nos conhece e nos sonda. Amém. Que essa reflexão venha falar ao meu coração e ao seu coração, segundo a nossa necessidade. Que nós venhamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que a gente tenha a oportunidade de mudar os nossos caminhos, mudar os nossos pensamentos, não com a nossa força, mas temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. É Deus quem nos conhece, é Deus quem sonda os nossos pensamentos. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com cada um. E eu quero aproveitar aqui agora esse momento e te pedir, curta essa mensagem, compartilhe, se inscrevam. É momento da gente levar cada vez mais a palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu, por mínimo que seja, é importante para outra pessoa. Aquilo que Deus já falou ao seu coração, Ele vai falar também com outras pessoas. Mas há uma necessidade. O Senhor diz na palavra dele que a seara é grande, mas faltam os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Onde é que estão? Temos muita forma de levar o evangelho ao Senhor. Esse meio essas redes sociais, né, a internet, ela é um veículo muito importante para o povo de Deus hoje. E não só o evangelho, como está também ajudando pessoas a trabalhar, ter o seu sustento, manter o seu comércio. Então, curta e compartilhe. E desde já, eu quero agradecer de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que quero te agradecer, meu Pai, pelo um novo dia, pela uma nova oportunidade. E desde já, Pai, quero te pedir que o Senhor conforte, console todos aqueles, Pai, que se encontram chorando, uns porque perderam
alguma pessoa querida, outros porque perderam os seus empregos, outros porque se encontram internados ou em suas casas, lutando pela própria vida, lutando para que saia dessa adversidade em que se encontra. Porque, Pai, não é só as enfermidades, mas são diversos problemas, são diversas coisas que têm acontecido com o povo, com a nação. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de confusão, toda contenda que está existindo, Pai, no nosso meio, na nossa terra, na nossa nação. Pai, que o Senhor entre, meu Pai, com providência na vida de todos, Pai. Que eles venham, Pai, tomar decisão assertivas, que eles parem de olhar para o próprio umbigo deles, mas que venham olhar, Pai, para o Teu povo, para um povo sofrido, que não tem nada a ver com a ganância, Pai, que está aí nesse mundo, destruindo um ao outro. Então, Pai, desde já eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de desemprego, de miséria, de fome, todo espírito de contenda, de confusão, todo espírito do adultério, da prostituição, toda obra, Pai, que seja das trevas, em nome de Jesus está repreendido. E desde já, Pai, coloca as nossas vidas e te agradeço pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um neste dia chamado hoje. Que amanhã, Pai, a sua misericórdia venha se renovar nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Amém.